Olá, estamos começando o segundo episódio do Fora da Ordem 2.0 aqui na Rádio Azul FM. Além de você acompanhar a gente ao vivo pela rádio, você também pode acompanhar, ver a nossa carinha, sabe? Acompanhar, assistir mesmo a gente no Instagram e no Facebook da Rádio Azul, que é @FMazul82.5. E daqui 2 dias você pode rever e indicar para amigos no YouTube também da Rádio Azul FM. E hoje nós vamos falar daquele assunto, sabe aquele assunto que faz parte do meu dia e do meu coração, que é comunicação corporativa. Alô mamãe, alô papai. Hoje vocês vão descobrir o que eu faço, porque eu trouxe um especialista para falar sobre aquilo que eu faço todo dia, mas que ninguém sabe o que é comunicação. Falamos com o Gustavo Torres, que é da Denso Brasil. Veio de fora, gente, para trazer muito conhecimento, para agregar muito para o time da Denso e para mim também, que me ensina todos os dias. Gustavo, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Obrigado eu. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ju. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, para poder compartilhar um pouco, assim, da minha experiência. Né, eu sou de Belo Horizonte, nasci em Belo Horizonte, morei minha vida inteira em Contagem, né, que é a região metropolitana de Belo Horizonte. E venho para somar aqui na região de Americana, na região do interior de São Paulo, trabalhando na Denso, assim. Espero suprir um pouco da expectativa de vocês, ouvintes. Estou à disposição. Quem quiser mandar pergunta, estou à disposição. E vamos lá iniciar esse podcast. Gente, a gente vai falar sobre comunicação, que não é o bicho de 7 cabeças, mas você pode tirar suas dúvidas pelo direct do Instagram, tô aqui acompanhando, pelo WhatsApp da rádio, que é mesmo, Marquinho, 3461 7522, então você pode mandar pelo WhatsApp, mas eu tô aqui no Instagram, então pergunta, manda sugestão, críticas, quem sabe um elogio, né, Gu? A gente espera pela sua participação, porque para acontecer essa química, a gente precisa que você participe também. Gu, você é publicitário. Sim. E você está na comunicação há alguns anos. Exato. Conta pra gente como que isso aconteceu na sua vida, como aconteceu a comunicação. Por que eu decidi fazer publicidade e propaganda? Então, Jô, eu sempre gostei muito de relacionamentos, né? Relacionamentos com família, relacionamentos com vizinhos, colegas de sala, enfim. Sempre gostei de saber o que estava sendo dito, saber das informações, saber das coisas, né? Então, assim, aquele leve fofoqueiro, né, que a gente conhece. E eu sempre gostei de informação. E eu gostaria, eu sempre quis trabalhar com comunicação. Né? E aí, ao longo do tempo, eu comecei a trabalhar com crianças, né? Eu trabalhei com recreação infantil, e recreação infantil nada mais é do que comunicação, né? Com certeza, deve ter sido uma big de uma escola, para não falar um palavrão aqui. Cuidado pelo horário. Mas foi uma big escola mesmo, porque eu dizia o que eu queria, e eu tinha resposta positiva ou negativa naquele momento. E dali eu já percebi que o estímulo era muito interessante, né? Trabalhar o estímulo de acordo com o que você espera é muito interessante. Né? Então, quando eu estimulava a criança dentro do que eu queria e eu tinha aquilo como resposta, para mim aquilo era encantador. Né? Era algo que realmente me motivava. E daí eu decidi, sim, me profissionalizar, né? Para trabalhar e saber trabalhar melhor os estímulos, não só para mim quanto pessoa física, né? Claro que a gente acaba trazendo isso para nossa vida pessoal. E uma coisa leva a outra, né? Não tem Exato, mas eu queria trabalhar com isso, né? Eu queria realmente ganhar dinheiro trabalhando com comunicação. Então eu vejo algumas pessoas falando, né, profissionais da música, que o sonho da pessoa é ganhar dinheiro trabalhando com música. O meu sonho sempre foi ganhar dinheiro trabalhando com comunicação. E você ganha? Conta pra gente. Você ganha tão bem assim? Claro que não, né, Ju? Você sabe que não. Mas a gente é feliz e é isso que importa, né? Então, assim, qualquer dinheiro que a gente ganha com o esforço, mas um esforço que a gente se sente motivado, é um dinheiro bem-vindo, né? Ruim seria se a gente trabalhasse com alguma coisa que a gente não gosta, né, para ganhar algum dinheiro. E aí sim seria um dinheiro contado, com certeza, né? Exato. Aquele dinheiro que não rende até o final do mês. Não que o nosso renda, né? Mas, enfim, é outra história. É outro podcast. É outro podcast, exatamente. Ô, Gu, mas, enfim, você decidiu fazer a faculdade de publicidade. Isso, na verdade eu fiz comunicação social, gestão da comunicação integrada.
Foi um curso que é um extinto curso da PUC Minas, né? Que era um curso que a gente via todas as áreas, todas as 3 áreas da comunicação, jornalismo, publicidade e relações públicas, e a partir do 6º período que a gente escolhia qual que era a habilitação que a gente ia querer para a vida, né? Sim. Eu entrei para fazer relações públicas até eu Ia ser meu entender, concorrente. até eu entender de fato, né, o que era relações públicas, o que era publicidade, o que era de fato jornalismo. E aí, sim, eu optei por fazer publicidade. A publicidade, ela meio que me abraçou, né? Então, os estágios, as oportunidades... Os caminhos foram esses, eu fui acabaram te escolhido pela levando. publicidade, né? Ai, eu que fui lindo escolhido, isso. eu fui escolhido pela publicidade. E o legal de ver é que, assim, na comunicação, a gente recebe muitos nãos, né, Ju? Você aí da comunicação, tem outros profissionais aqui dividindo o estúdio com a gente da comunicação também, e os ouvintes, né, pessoas aí de outras áreas, a gente recebe muitos nãos. Sim, nas profissões que a gente vê aí, né, que a gente pode escolher, a gente recebe muitos nãos. E os sims, a gente tem que saber aproveitar esses sims, né? Então, os sims que apareceram na minha vida no decorrer da minha trajetória profissional, foram os sims da publicidade, da comunicação e depois da comunicação corporativa. Antes de você entrar para a comunicação corporativa, você iniciou também na área de comunicação, mas numa outra área, é isso? Eu trabalhei com comunicação visual, né? Então, assim, sempre associado ao marketing, à comunicação empresarial, que foi uma forma que eu consegui entrar no mercado de trabalho. Né? Então, o meu foco era trabalhar a comunicação visual. Seja a comunicação estática, né? Que é a comunicação através da imagem, seja na comunicação animada, né? Motion graphics, através de vídeo, audiovisual, enfim. Foi a forma que eu encontrei de conseguir penetrar no mercado para depois conseguir, de fato, trabalhar com o que eu sempre sonhei, que era a comunicação corporativa, comunicação empresarial. Tá. Antes da gente entrar na fase da sua carreira de comunicação corporativa, você estava explicando de uma maneira muito lúdica agora há pouco o que é a comunicação corporativa. Eu achei muito legal como você falou. E eu acho que a maioria das pessoas que nos assistem hoje, ou que nos escutam, não sabem quando a gente fala o que é uma comunicação corporativa. Eu tento explicar e eu tenho muita dificuldade. De todas as ferramentas que eu utilizo na comunicação corporativa, seja na assessoria de imprensa, seja na comunicação interna, ou seja, no próprio digital. Acho que o digital é mais fácil de entender, porque Sim. todo mundo tem a mão e sabe que é uma rede social. Mas explica como que você entende, como que você vê a comunicação corporativa. Troca em miúdos aí para a gente entender. Eu, geralmente, quando eu encontro uma pessoa que não é da área da comunicação e eu tento explicar para ela o que é comunicação corporativa, eu sempre tento fazer uma alusão, né, uma comparação à vida física, né, a nossa comunicação enquanto pessoa física. Então, quando a gente pensa a nossa comunicação com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, a nossa comunicação nas redes sociais, a nossa comunicação no Instagram ou no LinkedIn, ou seja, a gente adapta a nossa comunicação para cada pessoa, para cada público, mas pensando na nossa essência. A nossa essência, ela deve estar presente em cada situação, em cada canal, né? Em cada mensagem, a sua essência deve prevalecer ali. Né? Então, quando a gente fala em empresa, a empresa ela tem o seu propósito, ela tem a sua identidade, né? Ela tem sua missão, e aí, através desse propósito, ela pode comunicar com os seus diversos públicos, mas ela tem que manter aquele propósito rígido ali, né? Ela tem que manter o propósito, manter a essência da marca. Né? E quando a gente fala da gente, né, seja a gente ali na balada, seja a gente, né, no LinkedIn procurando emprego, ou se mostrando, né, através do LinkedIn ou do Instagram, a nossa essência ela deve se manter, né? Em e qualquer é isso... que seja o ambiente. É isso. Exato. E a comunicação corporativa, o maior objetivo dela é trabalhar com os seus diversos públicos, né, trabalhar a imagem de uma empresa, a imagem de uma pessoa jurídica, né, com os seus diversos públicos, nos seus diversos canais, em suas diversas situações. Né, isso que é o grande desafio, né? E fazer com que a empresa entenda qual que é o propósito dela mesma.
né? Porque quando a gente fala, como você trabalha a sua imagem lá no LinkedIn, como você trabalha a sua imagem lá no Instagram, o autoconhecimento é o ponto de partida, né? Então, você olhar para dentro, saber quem é você, quais são suas características, quais são seus valores, né? E trabalhar esses valores para fora, né? Ou seja, você vai realmente trabalhar para os seus públicos como você quer ser percebido, né? E comunicação, né? Eu tenho uma trajetória muito legal, assim, de ter trabalhado com pessoas muito legais, e uma delas foi a Poliane Bastos, né, que eu trabalhei muitos anos com ela lá na Techseed, que é uma empresa lá do grupo Fiat, que ela falava, comunicação não é sobre o que você fala, comunicação é sobre o que o outro entende. É um clichê que a gente gosta de usar, né? Porque é uma coisa muito legal. E porque é muito básico da comunicação, né? É essencial entender isso. Exato. Às vezes você está falando com a sua vizinha, querendo convencê-la de alguma coisa, e, na verdade, você tem que entender qual que é o contexto daquela vizinha, né? Por que ela está com aquela reclamação que seja, né? Qual que é a idade daquele indivíduo. Quais são as limitações, Quais né? são as limitações, o que ela valoriza, né? E o que você valoriza, para ver se tem realmente match cultural ali, né? Naquela relação. E procurar match cultural, né? Procurar os matches da vida é o grande desafio de tudo, né? Então, eu entender o que você valoriza, eu entender o que eu valorizo, para que a gente realmente se combine naquela relação, que é o grande barato, né, da comunicação. X da questão, né? Exato. Quando você fala de públicos, né, numa empresa, eu queria que você contasse para as pessoas quem são essas pessoas, né? Sim. Quais são os públicos e como traçar estratégias para vencer esses desafios que você me falou, que Sim. são exatamente esses, de cultura, de idade, de diferenças, de diversidade, né? Exato. Você fala com públicos tão distintos dentro de uma própria empresa. Quando a gente fala, vamos falar de um público só, o público interno. Ali a gente tem uma imensidão de gente, de raça, de ideias, né? De ideologias e de limitações. Então, como falar com tantos públicos, porque você vai falar agora quais são os públicos, e a gente sabe que não é um só, e como traçar uma estratégia que seja tão assertiva para falar com tantos públicos ao mesmo tempo? Então, Ju, o ponto de partida, assim, na minha humilde opinião, é o público interno, né? O público interno, geralmente... Já tá vendendo o peixe dele, viu, gente? Mas é porque o público interno... a empresa, ela é formada por pessoas. Empresa sem pessoas não é a empresa, né? Então, o que é uma empresa sem pessoas? Né? Exato. E quem forma a empresa são as pessoas. Então, geralmente, né, inicialmente, são as pessoas que trabalham naquela empresa, né? Então, se a gente vai comprar um óculos numa ótica, se a gente for mal atendido, a percepção que a gente vai ter é de que aquela ótica, ela não valoriza o outro, ela não valoriza o bom atendimento, né? Então, o público interno, geralmente, é quem detém ali o DNA da empresa, né? Então, quando você forma aquele público interno de acordo com os valores que você tem enquanto pessoa jurídica, né, enquanto empresa, é o ponto de partida. Porque é muito estranho, imagina você chegar num restaurante e ver aquele público interno, ou seja, as pessoas que trabalham naquele restaurante, elas trabalham para o restaurante, mas elas, na hora de almoçar, elas almoçam num outro restaurante. Dali você já produz um sentido para você de que o público interno não valoriza, o público interno, muito pelo contrário, ele está depondo contra aquele mercado, né, aquela marca. Então, quando você traz o público interno para entender quais são os valores daquela organização, para realmente comprar e vender aquele produto, né, é fundamental. É engraçado, né? A gente ouve isso desde os avós, assim, né? Que é ele que o melhor vendedor da nossa marca realmente é o funcionário. E isso é para tudo. Numa empresa de 2.000 funcionários, ou numa empresa... 3.100, 4.000. 4.000, ou numa empresa de 3. Isso. Ou numa empresa que é você e mais um. Exato. Né? Se aquele mais um não estiver satisfeito, ou se ele não tiver incorporado os valores da organização,
Exato. Perdeu. É um pouco do brasileiro, né? Quando o brasileiro fala mal do brasileiro, é ele que está falando, né? Então, Tá falando assim, dele mesmo, exato. né? E quando ele se depara com o europeu, por exemplo, o europeu não tem o que dizer, porque se o brasileiro está falando do brasileiro daquela forma, significa que ele tem mais propriedade, né? Então, o funcionário, o público interno, ele tem mais propriedade para falar daquela marca. Né? Então, se você fala assim, eu comprei uma marca, uma grife, e a pessoa que trabalha naquela grife fala assim, não é bem assim não. Não é bem assim não. Aquela roupa que você comprou, ela custou X, mas na verdade ela custa bem menos X. Né? Então, assim, o público interno é fundamental. Mas a sua pergunta, né, quando você me fala quais são os públicos, geralmente cada organização tem os seus públicos, né? Mas no geral público interno, o público externo, que é quem compra, ou a imprensa, ou os órgãos regulamentadores, né, a prefeitura, a comunidade, público externo, né? Então, assim, isso tem se misturado muito, viu, Ju? Público interno, público externo. Imagino. A gente tem falado da comunicação de uma maneira mais 360 graus, assim, né? Porque ora aquela pessoa é o seu funcionário, ora ela mora do lado da empresa. Ela faz parte da comunidade. Né? Então, e a família dela também faz parte, né? Exato, então ela pode depor contra a empresa. Você imagina, né, um líder de comunidade ter de braço direito um funcionário contando ali os podres de uma empresa, né? Então, por isso que é necessário sim pensar no público de uma maneira mais ampla, né? E é um pouco sobre isso. Eu vou ler um pouquinho dos comentários aqui, porque a gente tem muitos já. Que bom. Sucesso, viu? Sucesso. Mas olha, muita gente que acho que te conhece. Sabrina Ribeiro falou, que saudades. Taxide, isso aí é família Taxide. Bons tempos. Vamos ver quem mais. Uma pessoa falou que não tá conseguindo ver, gente. Tá com um problema, já voltou ao normal. Tá tudo normal. É a Paula Costa. Paula. Estou ouvindo pelo player da rádio. Que legal. O Lucas. Aí o pessoal tá falando que travou, mas acho que já voltou tudo ao normal, gente. Pode assistir. O Beto mandando boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite. Boa noite, Beto. A Raquel falando que tá ouvindo. E deixa eu ver quem mais. O pessoal falando aqui. Desejando sucesso. Não sei se é pra mim ou pra você, mas acho que é pra nós todos. Sucesso é sempre bom pra todo mundo. Sucesso é ótimo. Dá pra desejar pra todo mundo. Boa noite, várias pessoas, gente. Boa noite. E tem mais aqui. Não é a Paula, é Paloma. Nossa, errar o nome da Paloma, ela deve estar brava. Paloma, você não tá conseguindo, tá travando ainda? Bom, gente, o pessoal já tá arrumando aqui, já vai voltar ao normal, tá bom? A Camila acabou de entrar. Camila, você conhece também. Obrigada, viu, gente? Sim. E quando a gente fala, Gu, de comunicação corporativa, assim como comunicação, de uma maneira geral, a gente tem muitos desafios. E a gente teve muitas mudanças, né? O que a gente teve de mudança em 10 anos não se compara com o que a gente teve nos últimos 2 anos, principalmente pós-pandemia. Sim. Esse é um cenário, claro, que você vive isso no seu dia a dia, mas que também é bom, também tem a parte ótimo. boa disso tudo. Então, conta pra gente, como que é viver hoje essa comunicação num cenário que é caótico por várias questões, mas que também trouxe muita inovação, muita tecnologia, hoje com inteligência artificial, enfim, hoje a gente tem tantas ferramentas nas mãos que se a gente souber aproveitar, eu acho que é super positivo, né? Sim. Então, Ju, trabalhar qualquer profissão que trabalhe com a sociedade é acompanhar as mudanças, né? Então, as empresas ou os profissionais que não estão de olho nas tendências, de olho no comportamento humano, ele tende a ficar para trás, né? Então a gente tem aí uma grande marca de câmera fotográfica, né? Que a gente tem um público hoje que é um nicho, mas a marca não quis acompanhar, né, a tendência do digital e ela ficou lá. Hoje ela atende um nicho de mercado, né? Então assim, comunicação é isso também, né? Então se a gente tem produtos, conteúdos sob demanda, por que não, né, trabalhar sob demanda também, né? Então, se a gente tem hoje como ouvir a música que a gente quer ouvir, sem ter que ir lá colocar aquela fita para esperar na hora da rádio para gravar, né, aquela música lá do Titanic. Se a gente não tem que fazer isso hoje mais, isso é o mercado, né? Isso são as pessoas que estão nos dizendo que a gente precisa acompanhar.
E por que não aproveitar essas oportunidades? E por Porque que a gente não? faz, né? Exatamente. Eu passei por uma situação, né, quando eu entrei lá para comunicação em 2012, a gente era uma equipe pequena, né, 2 jornalistas, eu, publicitário, e a gente enfrentou esse desafio, porque a gente viu tudo mudar mudança muito nítido, assim. Foi muito rápido, né? Assim, foi muito... Foi um pouco frustrante pra gente da comunicação, que a gente vem ali, né? Ai, tem que ter revista. Ai, tem que ter jornal mural. E as pessoas não têm tempo para ler, as pessoas mudaram. Os hábitos mudaram. Exatamente, as né? pessoas Então, mudaram, né? Então, assim, é muito mais gostoso você assistir um vídeo, é muito mais gostoso ouvir um podcast do livro, né? A leitura, nada substitui a leitura, né? Nada substitui a televisão, nada substitui a rádio. Nada substitui nada, só agrega. Só né, agrega, né? Se converge, né? A gente vê muito isso na faculdade. Nada se acaba, né? Ou um ali vai entregando e eles vão se complementando, Isso. né? E quando a gente viu na comunicação as nossas revistas não sendo lidas, o nosso jornal mural passando despercebido, a gente ficou um pouco, assim, chateada. A gente ficou um pouco... Tem aquele momento que a gente tem que se acostumar com a ideia primeiro, né? De aceitação. E aí a gente falou, não, vamos nos mexer. O que a gente precisa fazer? E aí sim se voltar para o público, né? Entender o que o público valoriza, o que você vai fazer de diferença na vida daquelas pessoas, né? Quais são as dores daquelas pessoas, né? Então, quando a gente fala de diversidade estratégica nas empresas, de diversidade no nosso público, é justamente isso, né? A gente ter pessoas do público interno pensando de maneiras diferentes para que eles tenham ideias que se complementem para entregar ideias mais robustas, né? Que atendam mais pessoas, que atendam mais necessidades, né? Então, quando a gente fala de diversidade nas empresas, a gente não está falando de nada mais que não seja estratégico. Acham, né? Não. Isso aí mas é uma primeira visão, né? Uma visão um pouco mais rasa, uma primeira visão, né? Um preconceito. E, na verdade, não, é você entregar um produto que atenda necessidades diversas. Então, se você tem pessoas diversas pensando em produto para atender necessidades diversas, aí sim você tem um produto mais bem acabado, né? Mais robusto, como eu falei. Então, quando a gente pensou lá na comunicação, nessa comunicação tradicional, de jornal mural, TV corporativa, revista, isso tudo, quando a gente pensou em mudar, a gente foi estudar o público, né? De novo, né? Porque a gente sempre estuda o público, mas estudar o público de uma maneira tal, quase como, desculpem antropólogos, mas quase como um antropólogo, né? Convivendo ali com as pessoas, vendo o que elas realmente têm enquanto aspiração, inspiração, desejos. E aí a gente vai percebendo, né? Que as pessoas, elas querem ser atendidas nas suas necessidades muito individuais ou necessidades com grupos maiores. Mais coletivos. Isso, né? Então você entregar o cardápio sem a pessoa ter que ir no restaurante para saber o que vai comer, você entregar uma informação que vai fazer diferença na vida do filho daquela pessoa, que seja uma informação sobre o Enem, seja uma informação sobre vacinação, enfim, você entender de fato o que é valor para aqueles indivíduos, né? Porque eu não tenho filho, e já passei da época, né, de vacinar. Mas se eu me coloco no lugar daqueles colaboradores, né, que não quer ter o filho doente, não quer ter a família precisando do convênio, aí a gente vê o lado da empresa também, né, de auxiliar as pessoas através de bons benefícios, das pessoas saberem como utilizar aqueles benefícios da melhor forma. E aí que entra o propósito da empresa. E aí que entra o propósito da empresa, né? Em toda a comunicação que a empresa for estimular o público, for ter com o público, é importante que o propósito esteja ali, né? Como eu já tinha dito, o propósito ele não pode se perder nunca, seja no relacionamento afetivo, seja no relacionamento com família, né? Então, a gente retomar os propósitos antes de entrar para qualquer tipo de comunicação, seja uma comunicação mais difícil, uma comunicação mais agressiva, a gente tem sempre que retomar qual que é o propósito daquele relacionamento ali. Eu passei por uma situação um pouco engraçada, Ju, porque a gente, na comunicação, a gente estuda vários paradigmas, né?
os paradigmas da comunicação, né? Então a gente tem o emissor, a gente tem a mensagem, o canal, né? E aí acontece vários paradigmas aí. E tem uma mestre, acho que agora ela já é doutora. Desculpa, viu, Fábia Lima? Que ela tem um trabalho sobre comunicação, o paradigma da comunicação relacional. Que ela fala exatamente isso, né? Que a comunicação ela tem que ser pensada nas relações. Né? O que produz de sentido através das relações. Então, eu tenho uma empresa que está produzindo um sentido negativo naquela comunidade, ou seja, fazendo uma extração ou prejudicando a natureza naquela comunidade. Qual que é a relação que a empresa tem com aquela comunidade? Ela entrega mais para aquela comunidade? Ela consegue entregar o que ela extrai, né? Ela consegue entregar, ou ela consegue mitigar, minimizar aqueles danos ali, né? Ou ela está dando alguma resposta para aquela comunidade. Ela está prejudicando a comunidade, mas ela está fazendo algo para não prejudicar mais. Quais são os planos de ação? Né? Então, o relacionamento da empresa, da marca com o seu público, né? Seja de prestação de contas em grandes escândalos, seja de entregas para a sociedade, entregas sustentáveis, né? Então, tudo parte do relacionamento, né? Tudo parte desse paradigma relacional. E o mais legal disso tudo é que eu tive a oportunidade de ir numa festinha pequena, de um grupo pequeno de comunicadores lá em Belo Horizonte, na época. E aí eu estava contando, muito encantado, né, com essa teoria da Fábia Lima. E eu falei assim, eu estou super encantado com uma teoria, não sei o quê. Aí eu falei, prazer, meu nome é Gustavo, ela, meu nome é Fábia. Eu falei, Fábia Lima, já li demais. Ela falou, sou eu mesma. Própria. Sou eu mesma. E aí a gente ainda bem que estava falando bem, né? Não, ainda bem. Maravilhoso. Já aconteceu o contrário, mas não cabe aqui. Isso a gente não vai contar. Que a gente que fala demais, né? Acontece muito, né? Bom dia, cavalo. Ó, toma um pouquinho de água. Essa água é da Platina, gente, aqui do grupo, viu? Da rádio. Não é maravilhosa? Levíssima. Também, levíssima. Momento merchan de comunicação. Ô, Gu, mas a gente estava falando de comunicação e eu acho que uma coisa que mudou de uma maneira muito simplista, mas que é muito rica pra gente, é que a comunicação ela não é mais unilateral, né? Não. Hoje, tanto o público interno quanto externo, ele pode interagir com a marca, com a empresa, né? Ele pode participar dessa comunicação, ele pode sugerir. Embora algumas empresas ainda não aceitem, algumas marcas vão lá e ocultam comentários numa rede social ou não dão esse espaço para o funcionário, mas é muito rico você ouvir o funcionário também. Sim. E você dá a possibilidade dele ser protagonista ali da história toda, porque é nada mais do que uma história que a gente conta ali. Sim, e é isso que move, né? É isso que tem movido, né, na verdade, o comportamento das empresas. De ser cada vez mais interativo, né? Das empresas estarem cada vez mais expostas, né, nas redes sociais. Essa preocupação com o público real, preocupação real e não... Exato. Né? Mas ela sempre, fake, assim. ela sempre começa do fake, né? Então, ela assim, começa como uma atitude do marketing, mas é uma forma de começar. Já é um né? começo. Já é um começo. Até a empresa realmente entender ali sobre sustentabilidade e entender que sustentabilidade pode ser um valor agregado para o negócio e não somente algo que é bonito de se ver, né? Algo que vende. Não. Então, assim, até a empresa entender de fato que diversidade é algo que ela vai ganhar com isso, que ela vai se enriquecer com isso, se começar só com um bonito, né, assim, comece. Já está abrindo um espaço. Comece de alguma forma até você entender que aquilo realmente vai fazer diferença na sua vida. Mas quando a empresa ela entende que ouvir o público dela é essencial para que a marca dela deslanche, aí é uma delícia, né? Porque daí quando existe essa conscientização, aí dá pra gente... E ouvir o público tem diversas formas de ouvir, né? Seja o público interno, seja através das vendas, seja através, né, das redes sociais, e aí que a gente da comunicação corporativa entra, né, através dessa escuta. Porque tem muita gente que acredita que comunicação é falar. Ela vem de cima para baixo, né? É falar. Não. Comunicação é mais sobre ouvir do que falar. Eu falo muito,
tenho que me podar, né? Então, acho que é um grande exercício para a maioria dos comunicadores, Para os próprios comunicólogos. comunicadores é muito difícil não falar. Porque a gente tem essa notável característica. Geralmente temos. Notável característica, é ótimo. Geralmente temos, mas ouvir é essencial, né? Ouvir a queixa, ouvir o elogio, ouvir a crítica construtiva, a crítica destrutiva. Para a gente da comunicação, a gente tem que entender por que está vindo aquilo, né? Da onde está vindo, qual que é o sentimento que tem ali por trás, né? Então, isso é muito importante também. É o primeiro passo, provavelmente, de uma estratégia, né? Não tem como você traçar uma estratégia sem saber o que o seu público pensa da sua marca, o que ele quer, né? O que ele precisa. Então, porque a imagem é isso, né, Jo? A imagem da empresa não está com a empresa. A imagem da empresa está na cabeça das pessoas. E quando eu falo empresa, não é só empresa, né? A nossa imagem enquanto pessoa física. Hoje todo mundo é uma marca, né? Eu gosto de falar isso. As pessoas falam, você tem um Instagram, seu Instagram é tudo misturado. Mas a gente é uma pessoa só, né? Pessoa física e jurídica hoje é uma pessoa só. Exato, né? E aí que vem os grandes escândalos, né? De comentários de artistas, né? Enquanto pessoa física ou enquanto pessoa jurídica, porque as coisas se misturam. Né, a empresa, o diretor da empresa comete algum delito ou, né, alguma gafe e isso acaba se misturando, né? E não tem como não misturar. Exato. Né? A partir você falou do artista, a partir do momento que ele se aproveita da imagem dele para ele conseguir mais mídia, para ele conseguir mais contrato, ele também tem que tomar cuidado com essa imagem, que ele fala e o que ele repercute. E aí que vem os nossos assessores, né? Os nossos colegas. Sofridos assessores. Um abraço, assessores, né? São os que mais sofrem, viu, garanto? Porque primeiro é o primo pobre da comunicação, né? Eu não faço ideia também. Eu não faço ideia, mas o que eu sei, o que eu vejo acontecer é que a pessoa pública, né, ela tem essa grande missão, né, de manter o propósito dela ali mesmo quando ela tá no baixas, banheiro, né? Mesmo nos momentos de baixa, né? Então, assim, o grande artista é aquele que tem possibilidades de errar, possibilidades de cometer erros, né? Errar. E o propósito dele ser tão rígido, ser tão firme, que esses erros não esbarram nesse propósito. Então, por isso que eu volto a dizer, né? Então, quando você tem um propósito de uma marca, ou propósito enquanto artista, mais enriquecido no sentido de bem trabalhado pela comunicação, pelo seu assessor, pela comunicação corporativa, e que seja realmente verdade, é mais fácil você trabalhar nesses momentos de crise, nesses momentos de baixa de carreira, né, de trajetória daquela marca. Ou até de uma situação, né? Porque a crise de imagem ela pode acontecer no momento que você está em alta, numa crescente maravilhosa e aconteceu alguma coisa, situações acontecem. Todos nós estamos sujeitos. Gu, queria que você me contasse, pensa. Tá. Um projeto que te dá orgulho. Antes disso, eu vou lembrar que os ouvintes da rádio, o pessoal que está assistindo a gente, eu acho que caiu, né, gente? Mas vocês continuam assistindo a gente na rádio. Mas continuamos no Face? No Facebook a gente ainda tá, gente? Então eu vou até acessar aqui, para se alguém quiser mandar alguma sugestão. Mas lembrando que o podcast é toda terça-feira. Vai estar gravado também, né? 20 horas, vai. Quinta-feira no YouTube da rádio. Você vai poder ver, então, esse episódio completo. Ver, porque você pode ouvir agora. Mas ver, você pode assistir ou agora no Face ou no YouTube. Mas toda terça-feira, às 20 horas, ao vivo, aqui na rádio, no Instagram, no Facebook. E 2 dias depois, a gente coloca o episódio inteiro no ar. Não esquece de entrar no YouTube, você tem que se inscrever, acionar aquele sininho que tem lá, porque aí toda vez que tiver uma estreia, que a gente colocar um episódio novo no ar, você recebe uma notificação e você pode assistir o momento que você preferir, o momento de folga, o momento que você estiver em casa sem fazer nada, ou no carro, ou você pode estar fazendo uma faxina. Enfim, você opta pelo melhor horário para você. Voltando aqui para comunicação, Gu, qual é aquele projeto assim que aquece seu coração, que te dá orgulho de você falar assim, poxa, eu fiz isso? Não é bem voltando não, né, Ju? Porque o que você acabou de falar com o ouvinte é bem isso, assim, né? A pessoa ela pode assistir, ela pode ouvir na hora que ela quiser hoje em dia, ela pode acessar o conteúdo que ela quiser hoje em dia.
E os meus projetos de comunicação que mais me dão orgulho são exatamente projetos ligados à comunicação digital, né? Porque aí a gente vê a métrica acontecer, a gente vê as pessoas gostando do nosso material, as pessoas entendendo o que a gente tem, o que a gente está entregando. Então, lá na TechSeed, né, que foi a primeira e grande empresa que eu trabalhei com comunicação corporativa, a gente lançou um aplicativo de comunicação que deu muito certo, assim. Ele chegou no momento onde as pessoas... Você pode contar pra gente qual foi? Foi um aplicativo de comunicação chamado TechSeed Play. Ah, E que legal. foi um aplicativo próprio. Um aplicativo próprio, assim, a gente contou com apoio, né, de um fornecedor, claro, que a gente desenvolveu o fornecedor com base no que a gente queria. Ele já tinha muitas soluções e a gente toda hora vinha com uma vontade diferente para o aplicativo. E foi uma grande escola para mim, assim, enquanto profissional e também para os meus colegas, né, para as minhas colegas da época, com certeza, porque a gente brincou muito de comunicação digital, Ju. Que delícia. Né? A gente abriu comentários, a gente postou muitas coisas sobre família, a possibilidade das pessoas se verem ali dentro. A gente postou muitos vídeos das pessoas. Então, a gente foi caindo no gosto do nosso público. E isso foi muito gostoso de ver acontecer. Com base, né, nessa experiência de comunicação digital, né, a comunicação corporativa ela sempre teve o desafio de provar. Né, de provar a necessidade da existência dela ali diante das outras áreas, né, da engenharia, da área da qualidade, né, do financeiro. Provar que ela é necessária e por quê, né? Exato, né? Então, com a comunicação digital, né, onde você acabou de colocar muito bem, que a gente tem as respostas do nosso público de forma instantânea, né, e a interatividade muito mais percebida ali, né, principalmente pela alta gestão, e é aí que a gente consegue provar com mais facilidade o engajamento das pessoas com a empresa, as pessoas entendendo qual que é o propósito da empresa, as pessoas sendo mais receptivas às decisões da empresa. Então, essa foi a grande virada, assim, na minha carreira. E aí eu vim para a Denso, que é uma empresa, assim, extremamente grande, com pensamento grande, uma empresa tecnológica. É grande quanto? Mostra, fala pro pessoal. É uma empresa que tem mais de 170 mil empregados no mundo. Pensa nisso, gente, pelo amor. E o mais curioso é porque, como ela é uma fornecedora do Grupo Fiat, e eu morei em Betim, eu sempre passei pela Denso, tem 2 unidades lá, e eu nunca tinha imaginado em trabalhar na Denso. Já tinha ouvido falar, né? Eu conheço uma grande pessoa que trabalha na Denso, eu conheço há bastante tempo, mas eu não tinha noção da dimensão dessa empresa, o quão grande essa empresa é. Né? Então, para você ter ideia, Ju, a Denso foi quem criou o QR Code. Né? Então, assim, que o QR gente usa Code, em tudo hoje, até para comer. E eu da comunicação, lá em 2011, eu fiz um jogo, uma parede gigante na UFMG, ajudei a fazer, né? Eu ajudei a fazer, que era uma equipe. E nós fizemos um jogo onde tinha os QR Codes e os engenheiros tinham que entender ali qual QR Code que era o QR Code premiado. Né? E eles acabaram entendendo ali, né? Olhar de engenheiro. Mas a gente sempre trabalhou com o QR Code. E aí eu vim trabalhar na empresa que criou o QR Code, uma empresa que valoriza a tecnologia, né? Então que entregou o QR Code para a humanidade, né? Ela inventou o QR Code. Mas nem é o negócio dela, né? Que eu acho que é mais legal ainda de tudo. Não foi uma metodologia. É uma empresa de QR Code, viu, gente? É uma empresa, não é nada disso. A Denso é uma fabricante de autopeças, né? Ou ela é a maior, ou ela é a segunda maior, isso varia de ano para ano, mas é uma empresa gigante, tem mais de 200 empresas no mundo, está presente em todos os continentes. Eu cuido hoje da comunicação corporativa da América Latina, mas a gente troca muitas figurinhas, a gente conversa muito com os outros países também para acompanhar e para que a gente tenha
sinergia no trabalho, para que a gente tenha uma comunicação com o propósito bem alinhado, né? Com o espírito denso bem alinhado ali, para que todos os públicos estejam em contato com a mesma empresa, né? Com a mesma identidade. Então, esse é o grande desafio. E aí, na Denso, hoje, a gente tem uma comunicação digital na mão das pessoas, né? Então, hoje eu tenho esse propósito, né? Junto com a organização, junto com a diretoria de RH, que é de entregar serviço, entregar valor para as pessoas, entregar tecnologia que realmente faça sentido para as pessoas. Porque a comunicação é isso, né? Desde que faça sentido para você. É porque ela tá funcionando. Exato, né? Então o Spotify, se você gosta de música eletrônica, de música pop, e ele te entrega sertanejo, ele não está fazendo sentido para você, né? Então quando a gente tem a comunicação aliada ao público e ao sentido e o que é valor para o público, é aí que mora o sucesso, né? E também mora a nossa preocupação, né? Porque estamos ficando tão bitolados no nosso mundinho, né? Então, assim, eu me deparo somente com as notícias, os conteúdos que tem a ver comigo. Porque E aí a gente vai formando aquela famosa bolha e não sai nunca mais dela, porque Exato, né? Então aí na política a gente viu isso acontecer, né? a gente vê isso em todos os campos Em todos hoje, os conteúdos, né? Impressionante, Uma vez que você dá um like ali, aquele conteúdo vai aparecendo Uma para vez você. que eu converso com você aqui agora, na hora que eu chegar em casa, eu vou receber 1 milhão de coisas de conteúdo sobre comunicação corporativa. Exato, exato. E assim, o desafio da gente enquanto comunicador, né? É entender tudo isso. E é tentar estar por dentro, né? Por mais que eu receba conteúdos que têm mais a ver comigo, eu preciso também acessar conteúdos que têm a ver com o meu público para que eu consiga conversar com mais propriedade com esse público, né? Seja através de um canal de televisão ou estilo de música, para que eu consiga comunicar com eles, né, de uma forma mais próxima do que ele valoriza. Né? Então, esse é o desafio, não só meu, mas de uma comunidade nós, gigante né? de comunicadores. Exato. Na verdade, eu vejo assim, pode vir tecnologia, pode vir inteligência artificial, e a inteligência artificial é uma coisa que hoje bate um pouco nisso que eu vou falar, mas o que importa é o conteúdo, e gerar conteúdo é muito difícil. Porque justamente por isso, né? É um desafio para o comunicador, porque ele precisa navegar em todos os campos para conseguir conversar com todos os públicos e atingir os objetivos Isso. daquela estratégia que ele traçou. E fazer Então, sentido, né? Para ambas as partes. Fazer sentido para o Exatamente. público e fazer sentido para a empresa. Né? E aí tem que ter uma relação de ganha-ganha, né, Ju? Tem que ter transparência e tem que ter um jogo limpo entre ambas as partes. Porque se a gente está falando de um público que está altamente consciente enquanto meio ambiente, consciente enquanto consumo, cada vez mais consciente com relação aos conteúdos midiáticos, né? A gente está falando de pessoas que têm um grau elevado de senso crítico. Né? Então a gente não tem mais aquela empresa que vai falar com um funcionário o que ela É quiser. aquilo que eu falei, a notícia ela não vem, a comunicado não vem mais de cima para baixo. Hoje não. é uma conversa. Exato, e as informações estão aí para todo mundo, né? Então falar de um público alienado é muito complicado hoje em dia, né? A não ser que aquele público não procure a informação. Mas se você disser para uma criança hoje que o Papai Noel existe, provavelmente ela vai jogar no Google. Papai Noel existe. E isso não só acontece com as crianças, né? Acontece também com qualquer público que você vá querer ludibriar ou contar uma história ali que não é a história de fato, né? Então, essa é o nosso desafio, né? E ser cada vez mais transparentes, de sermos cada vez mais alinhados com a verdade, né? Com o propósito da organização, com o propósito das coisas, né? Que a gente está lidando ali enquanto comunicador. Eu acho que eu já sei sua resposta, mas enfim, vou fazer Lá a vem. pergunta. Lá vem, voz de locutor. Lá vem. Sem sensualizar, por favor. O horário não permite. Tá bom. Mas olha só, você acha que essas ferramentas novas
e a própria inteligência artificial, ela vai acabar com o conteudista, ela vai acabar com o comunicador de uma maneira de produzir conteúdo mesmo. Porque, meu, é uma coisa sensacional. Você vai lá, você não precisa nem digitar mais, você fala, fazer um designer sobre tal coisa, e aparece o designer. Você Não. acha que vai acabar ou você acha que ela agrega de alguma maneira e como ela agrega? Não, Ju, eu acho que acabar nunca vai, né? Porque, assim, produzir sentimento. Tem aquele filme Ela, né? Quem não assistiu, acho que é bem isso que você está dizendo, né? É um sistema operacional, né? Uma Alexa, vamos dizer assim, sem fazer propaganda, mas fazendo. Mas, É uma Alexa que convive ali com uma pessoa no momento de fragilidade, né? De carência, e ele acaba se relacionando ali, e ele realmente se apaixona por aquela Alexa. Eu não acredito nisso, porque nós, seres humanos, temos a capacidade de ter sentimentos, né? E de conseguir expressar sentimentos, né? Então, imagina um, um sistema operacional criando uma música como um Zé Ramalho ou como uma Maria Bethânia. Eu não consigo imaginar. eu realmente espero. Eu Vou imaginar não isso. consigo imaginar. Eu acho que sentimento, acho que visão de mundo, acho que entendimento de contexto, entendimento de dor. Eu acho que as obras artísticas e acho que a comunicação, de uma maneira geral, ela é muito complexa, né? Então, Tata Werneck, né, faz piadas com Uma espontaneidade com uma absurda. espontaneidade, é. não só isso, Ju, com uma riqueza de referências que ela puxa dali, ela puxa daqui, que faz alguém rir. Né? Então ela entende de fato, né? O comediante ele entende o que é a graça para aquele público, para que ele realmente consiga tirar sentimento de graça daquela outra pessoa, né? Daquele público. Então eu acredito sim que a inteligência artificial ela vai suprir muitas coisas, ela pode sim criar sentimento, mas eu acho que ela nunca vai substituir Talvez ela o fique ser num humano. nível mediano. Talvez Vamos nunca vá imaginar. alcançar uma genialidade, né? De tudo. Mas talvez num nível mediano, sabe aquele básico? Não, e a gente consegue muita gente usufruir faz. disso. E a gente Com pode genialidade. por exemplo, o chatbot. Eu era super contra o chatbot no início. Eu falava, gente, mas cadê a humanização das coisas? Eu quero falar com a atendente. E aí, quando você Eu tem tive uma lá... resistência absurda Sim. para usar e hoje eu percebo que ele me ajuda muito. É muito bom, porque quando ele é bem feito, né? Ele realmente te entrega ali o boleto que você precisa, a segunda via, né? Ele Exatamente. realmente te atende, seja de madrugada, né? O chatbot. Então, acho que utilizando da forma mais inteligente. Sempre vai ter um ser inteligente por trás de qualquer ferramenta. É impossível Isso, que não tenha. exato. Né? E é aí que tá o ser humano, né? É aí que a gente não perde o ser humano, né, nas relações. Deixa eu falar aqui, ó. Raquel Teixeira, parabéns, sucesso. Juliana Nascimento, muito bom, várias palminhas. E a Raquel tá perguntando se você tem uma inspiração, alguém que te inspirou. Ah, com Que certeza. não precisa ser exatamente, pelo que eu entendi, na área de comunicação. Pode ser Não, na vida. com certeza. Enfim. A minha família é uma família composta por mulheres fortes. A minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, né? Ela sempre manteve o propósito, o propósito da família, o propósito da gente enquanto filhos. Sempre foi um propósito que nunca mudou, né? Olhar para o outro, pensar no outro, trazer a empatia. Minha mãe sempre falou de empatia muito antes da palavra ser famosa e tá na boca Entrar de na todo onda mundo. aí, né? Mas então essas coisas acabam nos formando, né? Então assim, não tem como a gente imaginar nós como profissionais sem a nossa trajetória, né? Sem a nossa vivência, né? Acho que são coisas que estão dentro de nós, assim, conhecimento tácito, empírico, teórico, né? Então isso tudo vai se convergindo ali e forma
os seres humanos, né? Então, é aí que eu falo, né? O robô, eu não acredito nessa capacidade dele substituir um ser humano, justamente por essa complexidade toda, né? Desse olhar para o mundo, né? De percepção do De outro. bagagem, de construção, de emoção. Acho que é impossível também. Você receber uma pessoa que está encharcada da chuva, que está precisando de colo, que está precisando de um lugar, né? O robô conseguir perceber essa pessoa e perceber uma outra que está chegando super bem ali, que só precisa de um cafezinho. Eu não acho que o robô vai conseguir fazer leitura das necessidades em todos os locais, em todos os momentos, não. Eu acredito sim que a gente vai ter várias soluções aí incríveis, mas substituir o ser humano eu não acredito, não. Substituir não, né? Mas como você disse, agregar, eu acho que fica uma Sim. dica importante para quem trabalha com comunicação. Eu percebi muito, eu acho que todo mundo percebeu isso, por exemplo, quando a gente teve essa transformação na comunicação, do impresso para o digital, que a gente teve uma avalanche de informações e o comunicador ele ficou muito perdido. E existe uma resistência desse profissional de aceitar que ele precisa sim, né, se integrar com as novas ferramentas e tudo mais. Então acho que é importante. É para não parar no tempo. Acompanhar. É acompanhar. E não tem se medo. alienar. Porque eu percebo que as pessoas têm medo. O comunicador ele tem medo do novo. Né? Principalmente na minha área, que é de jornalista. O jornalista parece que ele tem um apego com o passado. E aí a gente acaba morrendo na praia e perdendo para outras pessoas, que às vezes não tem nem a mesma formação que a gente. E né? isso acontece em várias profissões, viu, Jô? Né, o dentista que não se atualiza, ele não vai conseguir entrar em novos mercados, né? Assim como os médicos, os engenheiros, né? Nós da comunicação, se a gente não está atento às novas linguagens, às novas formas de trabalhar o jornalismo, a comunicação digital, né? A gente vai ficando para trás mesmo. E aí, quando eu falo que a gente vai ficando para trás... A gente vai se aposentar com 30 anos, gente. Por favor. Deus me livre. Nossa. Mas, assim, se a gente não acompanhar o que está acontecendo no mundo, a gente realmente é deixado para trás, não só pelas empresas, onde tem um emprego, né? Mas também pelos nossos colegas, né? Se a gente não consegue conversar e acompanhar o que está sendo dito ali, né? A gente acaba ficando para trás mesmo. A gente vê muito isso, né? No ambiente corporativo, né? As pessoas mais velhas com muita dificuldade de entender a nova geração. Existe muita crítica para a nova geração. É uma geração isso, é uma geração que não quer nada com nada. E, na verdade, não é. Gente, o Gustavo é super novo, ele tem toda essa bagagem, mas ele é super novinho. Que bagagem? Eu vi sem bagagem nenhuma aqui. Peraí, cadê a bagagem? Ele tem todas essas histórias para contar e todo esse conhecimento, mas é super novo. E como que você vê, Gu, essa nova geração que está entrando no mercado de trabalho, aí o pessoal que está saindo da faculdade, ou o pessoal que está aí se apaixonando por comunicação, que faz comunicação, cada um faz de um jeito, enfim... Mas como que você vê essa geração nova aí? Então, hoje... Geração nova de 18, 19, 20. Hoje eu tive esse exercício aí que você está me fazendo ter agora. O meu estagiário me perguntou, você já teve quantos estagiários? Eu falei, nossa, Luan, quantos estagiários? Aí eu fui contando assim no dedo, né? Bem comunicador mesmo que a gente faz. Não abri planilha, que não tem planilha. Pra quê? Não, falta estagiários não vão numa planilha, né? Contei no dedo mesmo, cheguei em 7, né? Se eu esqueci de alguém, Deus me perdoe. E vocês não também. Não dá nomes, só deu número, tá tudo certo. Pois é, 7 estagiários. E aí eu comecei a pensar, eu aprendi muito com eles, né? Então, assim, eu acho que qualquer geração, qualquer vivência, qualquer indivíduo tem algo a nos ensinar. E é uma galera que está vendo coisas diferentes, né? Então, eu pego a minha grade, que eu estudei na faculdade lá em 2010, e comparo com a grade de faculdade do meu estagiário, eu quase caio para trás, né? Mas aí é uma coisa que eu estou reproduzindo que as pessoas antes, né, de mim reproduziram. Com certeza. Né? Então, por quê? Porque o mundo caminha, o mundo muda, o mundo está em constante evolução. E eu acho que ainda que eu acho que a faculdade ela não acompanha essa mudança. Porque deveria acompanhar bem mais, inclusive. Sim, por isso que é importante você sempre associar as teorias da faculdade ao estágio, né? À vivência, e também a matérias, a conteúdos que tragam
essa modernidade, essa contemporaneidade, né, das coisas. Então, é isso que eu sempre falo com os meus estagiários, né? Fique atento ao que os canais estão fazendo de vinhetas, a como os conteúdos estão chegando até nós, qual que é a forma e a linguagem que isso tudo está vindo, porque é essa sensibilidade que faz que um comunicador seja diferente do outro, né? Sensibilidade de perceber as novas linguagens, perceber as novas formas de produzir, de comunicar, né? Então, é essa diferença que eu vejo, assim, do profissional que chega. Seja o profissional lá dos anos 80, né? Seja o profissional que está saindo da faculdade agora, aquele profissional que está de olho, mas com um olhar sensível ao que está acontecendo, né? Que faz toda a diferença. A moda também é sobre isso, né? A moda, ela acompanha a política, a sociedade. E a comunicação também, a forma das pessoas se vestirem, das pessoas se portarem, é de acordo com aquela era, com aquele tempo, com aquela história que as pessoas estão vivendo. E a comunicação é a mesma coisa. É porque apesar da comunicação ter o poder de transformar e de transformar eras, ela tem que acompanhar, né? Ela é um meio disso tudo. Ela é o que transmite tudo o que está acontecendo. Embora a comunicação é característica do comportamento. Né? Exatamente. Né? Não é que o comportamento é característica da comunicação. A comunicação é uma característica do comportamento. Então, se o comportamento dita as formas das coisas evoluírem, das coisas acontecerem, a comunicação ela tem que estar de acordo com o comportamento da sociedade, né? Das formas das pessoas pensarem, né? Das formas das empresas produzirem, né? Então, isso tudo tem que estar bem alinhado. E foi por isso que a gente viveu uma crise forte na comunicação, porque ela perdeu um pouco o passo nessa mudança que ela está recuperando agora. Mas ela perdeu um pouco o passo. Graças a Deus, estamos acompanhando um pouco mais esse comportamento. Mas a comunicação deu uma... assim, perdeu um pouquinho e depois a comunicação tradicional, né, Ju? A comunicação tradicional, mas porque ela é a comunicação importante. entre as pessoas é a comunicação através das redes, aí só está crescendo, né? Porque ela não tem como frear. Né? O profissional de comunicação está cada vez mais desafiado a produzir um conteúdo que realmente faça sentido para o que os públicos querem e precisam, né? Então, assim, a gente vive um grande desafio, né? De provar para as pessoas o que é fake, o que é verdade, né? O que é uma orientação e o que é uma informação que só está querendo que as pessoas sigam um comportamento ali que não tem um propósito. E como você diz, acho que seria um outro podcast, porque passa por educação, que é uma coisa que também a gente retroagiu em algumas situações. Opinião, exatamente. Faltam 3 minutos para acabar o podcast. E antes de acabar, eu queria que você contasse pra gente, porque a gente falou tanto de propósito, e eu queria que você, eu acho que já ficou claro, mas eu queria que você falasse com as suas palavras qual é o seu propósito, o propósito do Gustavo. Nossa, Ju, que difícil. Tava fácil até agora. Olha, gente, falar da gente mesmo é muito difícil. Mas assim, eu falei bastante, né, aqui, acho que quem me conhece já sabe, mas o meu propósito é sempre olhar para mim, né, olhar o que eu quero. O autoconhecimento. Olhar o que eu quero, o que eu acredito de fato e entregar o melhor. Né? Então, assim, eu estava falando isso outro dia, o que a gente tem de mais precioso na vida, né, que é assistir o Clique, aquele filme lá que passou até na sessão da tarde. Com Adam Sandler. Isso. Sabe, o que a gente tem mais de precioso na vida é o nosso tempo. Né? Então, o meu propósito é gastar o meu tempo com coisas que eu realmente acredito, com coisas que eu realmente tenho prazer, né? Então, assim, se eu tô aqui hoje falando com você, eu realmente gastei 1 hora aqui e estou muito feliz com isso, assim. Claro que horas a gente gasta um tempo ali que a gente não ficou tão satisfeito, mas meu propósito maior é isso, assim, ver as minhas vontades, né? Saber das minhas vontades, entender qual que ter um autoconhecimento para entregar, seja no trabalho, seja no relacionamento afetivo, seja com a minha família, entregar o que eu realmente acredito.
E foi um prazer te receber aqui no Prazer Fora da todo Ordem meu. 2.0, aqui na Rádio Azul FM. Espero que a gente possa ter esse bate-papo mais vezes. A gente vai pensar em outros assuntos aí. Eu tenho certeza que tem um monte de coisa pra gente conversar. Tá bom. E muito obrigada. Obrigado aos ouvintes, às pessoas que estão ouvindo nos diversos canais da rádio. Eu fiquei muito feliz de participar aqui com você, viu, Ju? Obrigada. E você, eu te espero terça-feira que vem, às 20 horas aqui na Rádio Azul FM. Até mais.